Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Medicanal e hoje a gente finalmente começa a nossa série de vídeos sobre as especialidades médicas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela que é a primeira especialidade, a especialidade cuja história se confunde com a própria história da medicina. Eu estou falando da clínica médica. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo. A gente vive no Brasil e no mundo uma supervalorização da especialização na medicina. Por isso, a especialidade clínica médica muitas vezes acaba ficando em segundo plano, na cabeça do graduando em medicina. Principalmente porque no Brasil, para exercer a medicina, não é obrigatória a realização de uma residência, ou seja, o estudante de medicina sai da faculdade já habilitado a trabalhar como médico. Ele não precisa fazer a residência. Então, o papel do clínico que tem a formação na especialidade clínica médica, que estudou os 2 anos da residência em clínica médica, acaba se confundindo um pouco com o papel do médico generalista, aquele que acabou de sair da faculdade e não fez nenhuma especialização. Porém, a gente tem que lembrar que o campo de atuação do clínico geral ele é muito amplo. O papel do clínico geral é dar atenção à saúde do indivíduo que tem mais de 18 anos. E para isso ele vai diagnosticar e tratar um leque de enfermidades que é muito maior do que o de qualquer outra especialidade. É lógico que por isso o grau de envolvimento, de estudos e de dedicação que um clínico deve ter é muito grande. Atualmente a gente tem um grande movimento global que visa valorizar o atendimento primário, a atenção primária à saúde do indivíduo. Isso dando um foco muito mais em atividades preventivas do que em atividades curativas. E além disso, há um foco também na visão do indivíduo como um todo, e não mais uma doença instalada no indivíduo, mas um indivíduo com todo um background, onde uma doença se instala ou uma doença pode vir a se instalar. Como eu disse, em cada vídeo dessa série, eu vou procurar conversar com profissionais que estejam inseridos na rotina de trabalho daquela especialidade. Para começar, nesse primeiro vídeo, eu tive a grande honra de conversar com o médico e professor Ricardo Bastos. Ele é professor aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tive aulas com ele nos 3 primeiros semestres, numa disciplina que se chama Laboratório de Habilidades Clínicas. Nessa disciplina, a gente aprende desde o primeiro período a correlacionar clinicamente conteúdos que a gente aprende durante o ciclo básico numa visão já mais clínica. Foi com o professor Ricardo que eu aprendi a importância de uma boa entrevista médica, de uma entrevista bem feita. Foi com ele também que eu aprendi que não basta a gente ter conhecimento científico, a gente tem que ter curiosidade, ter vontade de conversar com o paciente, de descobrir um pouco mais sobre o paciente além da doença, saber um pouco sobre o terreno onde aquele paciente se encontra, a gente saber um pouco da história daquele paciente e de todos os determinantes pessoais que acabam culminando naquela pessoa que está ali na nossa frente. O professor Ricardo falou bastante sobre a formação necessária para um médico que pretende trabalhar como clínico, que pretende ter uma visão mais integrada do paciente. Ele falou da importância que o próprio estudante deve dar à sua formação para que ele consiga adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para ser um bom clínico. Então, com a palavra, o professor Ricardo Bastos. Eu comecei a minha vida profissional em terapia intensiva. Tive, assim,
muita proximidade com a ciência da medicina de urgência e emergência, gostei muito, mas a minha vida profissional me levou para uma ação num local em que todo o meu conhecimento de terapia intensiva era absolutamente inútil e eu tinha que ter conhecimentos de atenção primária, que eu não tinha. Eu busquei uma formação nessa área, achei extremamente interessante. E eu hoje posso dizer que eu fiz uma síntese dessas duas coisas. Ou seja, eu tenho enorme admiração pela ciência médica contemporânea, que eu procuro acompanhar, mas eu não perdi o meu interesse em atenção primária, não é? Então isso me fez o clínico que eu sou hoje. Quer dizer, eu procuro ter a ciência ao meu lado, mas eu procuro seguir os 7 princípios clássicos de atenção primária, de alma-ata, que até hoje me inspiram bastante. Em termos práticos, eu graduo em medicina e eu quero seguir esse tipo de caminho. Que residência eu faço? Eu tenho 2 caminhos. Eu tenho a residência na área de saúde da família e eu tenho a residência na área de clínica médica. Pois muito bem. Nenhuma das duas me parece fazer a síntese adequada que eu defendo tanto. A residência de saúde da família, se por um lado ela dá uma chance imperdível de você conhecer determinantes sociais, familiares, histórias individuais, por outro lado, peca no conhecimento científico mais detalhado. E isso é ruim, porque cria a ideia de um médico de segunda categoria. Por outro lado, a residência de clínica médica, que normalmente é feita em ambiente hospitalar, ela tem chance de, pelo rodízio que oferecem serviços especializados, de colocar o residente em contato com a melhor ciência, em contato com o melhor conhecimento. Ignora os determinantes sociais, comunitários, as histórias individuais. Então, o ideal para alguém que queira fazer a síntese é fazer uma das duas residências, mas sabendo o que precisa para complementar uma deficiência que certamente vai existir. Eu não conheço no Brasil uma formação que faça síntese. O professor Ricardo falou ainda sobre uma questão interessante nesse ciclo vicioso que acaba desvalorizando a ação do clínico geral. É o fato de, no Brasil, a conformação do serviço privado de saúde levar o próprio paciente a meio que fazer um primeiro diagnóstico de sua condição no momento em que ele escolhe o especialista que o vai examinar. A gente vive um fenômeno que eu particularmente chamo de o paradoxo do diagnóstico diferencial, né? Se você tem um determinado nível socioeconômico, você tem uma chance muito maior de ter um plano de saúde. Quanto mais plano de saúde você tiver, mais o diagnóstico diferencial inicial cai nos seus ombros. Quer dizer, isso é algo que você compra quando você compra o plano de saúde e não te falam. Por quê? Porque como você tem uma carteira de especialistas a escolher, e você pode escolhê-los e acessá-los em primeira instância, isso quer dizer que o diagnóstico diferencial inicial é sim, o que é um ônus altíssimo. Por outro lado, se você não pode ter plano de saúde e você é dependente do SUS, você tem uma probabilidade, que é muito maior, de ser atendido num primeiro momento por um médico de família, que é a pessoa que vai fazer o diagnóstico diferencial. A questão é, está preparado para fazer esse diagnóstico diferencial? Porque mesmo as doenças mais sofisticadas, elas vão ter um momento de início. E a chance da pessoa ser vista por um médico de família é muito grande, ela estando no SUS. Então, esse médico tem que estar preparado para esse diagnóstico diferencial. Então, é uma coisa muito interessante, quer dizer, você precisaria garantir que os médicos do SUS que trabalham na porta de entrada do sistema fossem muito bem formados para o diagnóstico diferencial. Por outro lado, se você trabalha com um sistema de planos privados, ou você cria uma porta de entrada com médicos muito bem formados em diagnóstico diferencial, ou você então vai partir do princípio que todo super especialista tem formação e disposição para fazer diagnóstico diferencial inicial. E se você sabe que isso é uma verdade da medicina, isso respinga na graduação. Ou seja, qual é a função principal da graduação?
formar pessoas que dominarão o método clínico. São pessoas que serão proficientes no método clínico. E aí, elas poderão ir para SUS, para plano de saúde, para super especialidade, elas saberão o que estão fazendo. Nada muda a minha ideia de que a gente tem que trabalhar prioritariamente a graduação médica. Mas não é trabalhar a graduação médica abrindo escola de medicina sem parar e aumentando vaga. É vendo se essas graduações formam as pessoas no método clínico. No final da nossa conversa, o professor Ricardo ainda trouxe alguns conselhos, né, a respeito da escolha da especialidade, né, a respeito daquele processo de especialização precoce, né, que eu até falei no vídeo anterior, que muita gente já entra na faculdade com uma determinada especialidade na cabeça e aí direciona toda a sua formação, né, no sentido de chegar naquela especialidade. A especialização precoce é um erro, é um vício, é uma coisa a ser combatida com todas as armas. E aí eu tenho muita cautela com relação à questão das ligas. Eu vi o nascimento das ligas, eu sou de uma época que não tinha ligas, eu vi o nascimento das ligas, eu vejo as ligas hoje, eu eventualmente participo de alguns encontros, algumas palestras organizadas pelas ligas, mas as ligas têm que tomar enorme cuidado para elas não fomentarem a especialização precoce, que é um problema sério que a gente tem. Eu gostaria de ter no Brasil um corpo de alunos de graduação com genuíno interesse no aprendizado, querendo efetivamente aprender as coisas, abrindo mão dessa maldição de prova, de estudar para a prova sem parar, estudar para a prova, abrindo mão de ver pessoas, fazer cursos preparatórios para residência, abrindo mão de ver pessoas, não é? Eu gostaria que a gente resgatasse um pouquinho o encontro interpessoal, quer dizer, a capacidade de nós conversarmos com alguém e equacionarmos as dificuldades daquele alguém, porque isso aí é o cerne da nossa profissão, é isso que nos torna médicos. Agora, a quem está se formando agora, em termos de o que vai escolher para fazer, eu sugiro o seguinte: a gente não deve escolher um caminho na medicina porque a gente acha que o conteúdo científico daquele caminho é interessante, ou o conteúdo ideológico daquele caminho é interessante. Porque a nossa vida, e principalmente a vida da geração que está vindo aí, ela vai ser uma vida profissional muito longa. Muito longa. São décadas de vida profissional para a maioria das pessoas que estão se formando agora, né? E eu sugiro que, ao pensar em seguir uma área, acompanhe por algum tempo, veja como é que é a vida do profissional, o dia a dia. Porque a graduação dura 6 anos, a residência vai durar de 2 a 5 anos, mas a vida profissional vai durar décadas. E você precisa saber se aquilo que você vai fazer diariamente, rotineiramente no futuro, tem a ver com a sua personalidade. Porque senão você vai ser infeliz. E um médico infeliz é uma porta para erro. É isso aí, muita coisa para pensar, não é mesmo? Eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade, né, que o professor Ricardo me deu de abrir, né, o seu consultório, abrir sua agenda, né, para me receber, para dar esse depoimento aqui para o canal e aproveitar a oportunidade para mostrar, para quem ainda não conhece, o livro do professor Ricardo, que é O Método Clínico, livro em que ele fala bastante sobre o método clínico, que é um método que ele mesmo criou, né, para fazer uma entrevista bem feita, fazer uma abordagem bem feita ao paciente, e aí, além de apresentar o método clínico, apresentar um pouco sobre o exame físico, esse livro traz também vários casos clínicos comentados pelo Dr. Ricardo. Livro muito bom, vale muito a pena. Para quem não conhece, eu recomendo. A gente fica por aqui. Daqui a 2 semanas eu volto com mais um vídeo falando sobre outra especialidade. Deixa aqui nos comentários qual especialidade você quer ver no próximo vídeo. E comente também tudo que foi falado aqui. O que você acha da fala do professor Ricardo, se você pretende seguir carreira na clínica médica. Enfim, eu quero muito saber a sua opinião e a gente continua conversando sobre esse assunto aqui embaixo
no campo dos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, você vai estar ajudando muito o canal, e de se inscrever, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.